paz, glória a Deus. Estamos nós aqui para podermos então dar sequência a nosso estudo de teologia sistemática. Hoje nós estamos aqui já com o slide já prontinho aqui na tela, módulo 3, né, que é Deus, a doutrina de Deus. Então vamos lá, vamos bem devagar para nós podermos acompanhar certinho. Eu vou estar sempre colocando aqui, trocando aqui o quadrinho do meu rosto. Vamos lá. Nós vamos estar, o primeiro ponto da doutrina Deus, a nomenclatura no Antigo Testamento, em hebraico, do nome Deus. Nomenclatura é o conjunto de termos que nomina o nome, nesse caso aqui, é o nome de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro nós vamos ver no Antigo Testamento, que está em hebraico. Então, a forma hebraica que denomina o nome de Deus é o Elohim, o plural, né, o verdadeiro Deus. Yahvé, Javé, aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro. Nome impronunciável, né? Temos também o Adonai, Senhor, é o título usado para substituir Javé como expressão judaica da reverência à pessoa de Deus. É traduzido na Bíblia Sagrada para o latim na forma do tetagrama. Tetagrama, ele é o conjunto de 4 letras que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. É formado de 4 letras, todas consoantes, que é o normal ao escrever o hebraico. Não se utiliza as vogais. Então nós temos assim o Yahvé, né, que é eu sou aquele que sou, ou aquele que traz à existência tudo que existe. Então a nomenclatura no Novo Testamento, escrita em grego no nome Deus, Theos, portanto, né, nós temos teologia, que é logia, estudo, Theos, Deus, estudo acerca de Deus, que é uma definição da teologia simples, a mais básica da forma de interpretar a palavra teologia. Então, Theos, a divindade suprema, Deus. Também Curios, supremacia, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem o poder de decisão, mestre, Messias. Então, em todas essas referências, tem aí a referência bíblica, para que eu não perca tempo aqui e para que você estude também na palavra. Eu estou apenas falando aqui, dando sequência, mas você vai lá na Bíblia, lê esses textos para você ficar mais por dentro do estudo, né, e ter um aproveitamento melhor. Então vamos lá. Ideias sobre a realidade de Deus. Então, a cosmovisão. Cosmovisão é o quê? Simplesmente, vamos aqui, eu vou ser bem objetivo, é o modo de olhar. Nesse caso, é o nosso modo de olhar dentro do estudo da teologia sistemática, é Deus. Então, a revelação da pessoa de Deus. Isso é cosmovisão, ter a cosmovisão de Deus. Nós sabemos que não podemos conhecer a totalidade de Deus, mas o que a Bíblia denota e nos revela acerca da pessoa de Deus. Há várias maneiras pelas quais as pessoas podem entender a vida, influenciando a maneira pela qual a pessoa pode ver Deus, as origens, o mal, a natureza humana, valores e destino. Cada uma é singular, pois seus conceitos são exclusivos. Apenas uma cosmovisão pode ser verdadeira. Deus é um ser infinito e pessoal. 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 8 e 6, eu quero aqui
ler, né, no capítulo 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 8, perdão, o versículo é o 6, Paulo vai falar aqui: todavia para nós há um só Deus, Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, apenas a cosmovisão, essa visão de um único Deus, vivo e verdadeiro, ela é a verdadeira. Não existe deuses, né? Não existe isso em nossa visão, e não há mesmo, só há um Deus vivo e verdadeiro. A própria Bíblia define isso. O mundo foi criado e é finito. Salmos 89, versículo 11. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Aleluia, né? O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Deus é além do mundo e atua no universo. Romanos 1:25. Essas referências é muito importante, eu estou aqui lendo para você também fazer isso aí. Vai lá nos textos, leia com muita atenção, né? Romanos 1, versículo 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo está aqui falando, né, aos romanos do como o homem se perdeu, não reconhecendo o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador, com filosofias vãs, com doutrinas errôneas acerca da pessoa de Deus. Deus é além do mundo e atua no universo, né? Então é isso que Paulo está definindo para nós aqui, né, na carta aos Romanos, no capítulo 1. Os milagres são possíveis e reais. Hebreus, capítulo 2, verso 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então nós temos provas concretas dos milagres que esse Deus Criador ele fez no passado, né, e tem feito no presente. Nós podemos testemunhar dessa realidade da revelação de Deus dentro da cosmovisão, desse modo de olhar para a palavra e o modo de olhar para as coisas criadas. Possuímos alma imortal, corpo mortal. 1 Coríntios 15, né, Paulo está falando da ressurreição, e aqui no capítulo 15, o versículo 54, ele vai... E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh glória, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão um corpo glorificado. Agora, este corpo aqui, essa matéria, ela é pó, ela voltará ao seu lugar. No destino humano, haverá julgamento com recompensas para os justos e juízos para os ímpios. 1 Pedro 4,17. A origem do mal implica nosso livre-arbítrio. Nós vemos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no jardim e deu a orientação ali para que o homem pudesse fazer escolha. Deus não fez um robô, Deus fez um homem capaz de
assumir as suas responsabilidades, decidir o caminho que ele quer andar. Deus não privou o homem, fazendo o homem só que não tomasse decisões. Deus deu esse direito, mas o homem não soube lidar com a tentação, caiu na tentação e as consequências vieram, e hoje o mal está aí, e o homem tem que aprender através da nossa fé em Jesus Cristo, que a nossa vida ela foi criada para ter comunhão com Deus e agradar a Deus, deixar o mal de lado e buscar fazer a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo, que traz luz ao nosso espírito para andarmos de acordo com a vontade de Deus. É ouvindo a voz de Deus, se relacionando com Deus e não dando ouvido a essa natureza pecadora, as paixões, a concupiscência da carne, a soberba da vida, mas sim sabendo que nós somos filhos de Deus através de Jesus. No fim, o mal será derrotado por Deus. Apocalipse 3:21. Vamos aqui para mais esse texto, para que fique bem claro para você, para mim, essa revelação de Deus. Então aqui nós sabemos que esse Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Aqui no Apocalipse capítulo 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O 22 vai dizer assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Que nossos ouvidos estejam abertos e atentos para ouvir e para atender essa vontade de Deus. A base de toda ética é baseada em Deus, Então, 2 Coríntios 1:12, vamos lá. Abre aí comigo aí, para você ficar fera aí, A sinceridade, Paulo, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então, a base de toda a ética é baseada no princípio da revelação da pessoa de Deus, a sua santidade absoluta, e criou o homem nessa perfeição. A natureza da ética de Deus é absoluta. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Na história e seus objetivos, ela é linear, proposital e determinada por Deus. Isaías 14:26. O profeta Isaías, ele aqui no capítulo 14, vamos aqui, versículo 26. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O 27, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem pôs fará voltar atrás. Então agora nós vamos ver o argumento cosmológico. A ciência exige uma causa para todo efeito. A causa do sem fim é a existência do infinito. A causa da eternidade é a existência do eterno, Deus. A causa do espaço limitado é a onipresença. A causa do poder é a onipotência. A causa da sabedoria é a onisciência. Aqui nós estamos vendo os atributos de Deus, é eterno,
onipotente, onipresente e onisciente. A causa da personalidade é o pessoal. A causa das emoções é o emocional. A causa da vontade é a evolução. A causa da ética é a moral. A causa da espiritualidade é o espiritual. A causa da beleza é a estética. A causa da retidão é a santidade. A causa do amar é o amor. A causa da vida é a existência. A causa de tudo se concentra em Deus. Glória a Deus. Deixa os comentários aí, né? Vai aí, deixa seus comentários, deixa se tiver dúvida. Aí na nossa plataforma de estudo que você se inscreveu, tem ali, né, um lugar para que você tire suas dúvidas, que você converse diretamente com o professor, para que você possa ser edificado. E não fique com dúvida, pergunte. Nós estamos aqui para servir você com muito amor e dedicação. Vamos dar sequência então. A revelação de Deus, né, ela se manifesta em dois tipos: natural ou geral e especial ou sobrenatural. Deus é um mistério tremendo, um mistério fascinador, oculto e desconhecido, mas a história humana é o registro das ações de Deus no tempo, pois Deus domina sobre todos os homens, num plano e propósito divinos para o reino de Deus na terra. Se Deus não se revelar, o homem não pode conhecê-lo. Ele é incompreensível. Só o Espírito Santo conhece suas profundidades. Deus deseja que o homem o conheça, o adore e viva em sua comunhão. Então, o conhecer Deus, da maneira como Deus se revela dentro desses dois tipos, da natural, né, que é a geral, a forma geral de Deus se revelar, e a especial e sobrenatural, que são as manifestações de Deus presentes, manifestas a um povo ou a uma pessoa, vamos falar assim diretamente, com um milagre, né? Quando nós recebemos um milagre sobrenatural, é a manifestação desse Deus invisível que se torna visível através da fé, né, que opera ali. A revelação especial de Deus feita exclusivamente para um propósito definido, para aquele momento. E nós temos a revelação geral, que é através da Bíblia, hoje a propagação do Evangelho, a pregação do Evangelho. O próprio Jesus, ele descreveu, né, deu o ide aos discípulos, e esse ide é para nós, igreja, hoje também. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a revelação especial, poderosa de Deus, né? Seu Filho Jesus se revelou o coração do Pai, o amor do Pai, que deu a vida do seu Filho para salvar, para arrebatar o homem de um lugar que ele não poderia sair por conta própria. Então esta graça da salvação, ela precisa ser pregada. Esse é o dever nosso de igreja, pregar o Evangelho a toda criatura, levar essa revelação geral de Deus, especial e sobrenatural, para os corações das pessoas. Então vamos entender. A revelação natural ou geral, a criação pode nos revelar a existência de Deus. Então, olhando para as coisas criadas, é impossível não reconhecer que tem um arquiteto, um criador muito perfeito e poderoso, que orquestra, que criou e que administra, coloca em ordem e colocou em ordem todas as coisas. Deus é esse criador,
é uma norma para a sociedade em meio de condenação, insuficiente porque o pecado adulterou a fé humana. Romanos 1, 19, 20, pelo homem amar mais a criatura e não adorar o Criador, Deus entregou as paixões, a concupiscência. Aí vai estar ali revelando, né, o pior da fase humana, onde homens se inflamaram por homens, mulheres por mulheres, causando assim grande torpeza. Então, o pecado aí generalizado, né, como foi lá em Sodoma, na revelação bíblica, aonde nós vemos todo tipo de pecado e sendo aprovado por muitos e não olhando para a santidade de Deus, para o amor de Deus, e sendo assim, vivendo em ruínas, separados de Deus, e no fim, como a revelação traz, serão punidos. Nas artes também se pode, temos também a revelação. Deus se revela nas artes, pois Deus é belo e fez um belo mundo. Criou seres para apreciar essa beleza. O homem é apenas um subcriador, dotado de dons criativos que revelam algo de sua natureza maravilhosa. Então, o homem, né, nós, quando criamos coisas a partir do que Deus já criou, né, imagine, né, então, olhando para toda a criação, esse Deus Criador perfeito que nos criou, né, e que criou todas as coisas perfeitas, maravilhosamente. Na música, Deus se revela na música, pois os anjos o louvam. Então nós temos os textos aqui, né, Jó, Isaías, Apocalipse 5. A voz humana é um instrumento musical criado por Deus, e também os anjos foram criados para louvar a Deus. Salmo 150, Apocalipse 8 e Apocalipse 14. A música manifesta a glória de Deus, bem como também a criação. Então nós vemos, né, as nossas cordas vocais, os timbres de voz, cada um tem um timbre de voz, e a junção, né, como um campo harmônico de Deus, quando nós louvamos a Deus, um grande coral, a Ele que é digno de toda a honra e toda a glória, né? Hosana, Hosana ao Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia, hosana nas alturas. Proclamamos hosanas para todos sempre. Na natureza, a revelação geral revela a Deus como Criador, mas não revela o Redentor, narrando apenas a grandeza de Deus. Salmos 8:1, Isaías 40, verso 12 ao 17. Ela é ampla, revelando as verdades da ciência, história e a matemática, pelas leis da natureza, e também é essencial para a razão humana pelo questionamento dos fatos da vida. Nos governos, as autoridades todas são constituídas por Deus, mostrando assim uma hierarquia de governo, né? Então nós temos, né, essa forma também de reconhecer essa revelação, a revelação. Ademais, a revelação geral de Deus, né, da criação, é essencial ao governo humano, pois apesar de nem todas as sociedades estarem debaixo da lei judaica, estão embaixo das leis universais que regem a natureza. Em todo o país, até aqueles mesmo que não adoram ao Deus de Israel, eles também ali estão as leis deles constituídas, as leis universais que regem toda a natureza. Então nós vimos da revelação geral. Agora vamos ver essa revelação especial e sobrenatural. A revelação especial nos revela a teologia cristã. É aqui que nós vamos entender a teologia, o estudo acerca de Deus, da nossa forma de compreender. Primeiro, Deus é o Redentor. É uma norma para a igreja e meio para a salvação. A Bíblia é a norma para todo o ensinamento cristão. Não existe ensinamento fora da palavra.
A revelação está aqui. Como nós estudamos lá na segunda doutrina, que foi a Escritura, a Bibliologia. 40 autores, homens separados por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer para nós a revelação de Deus. Revelando a graça redentora de Deus e a mensagem da salvação, explicando o acesso do homem a Deus. Nós sabemos que o tema central da Bíblia, a revelação central da Bíblia, é a pessoa de Jesus, o Salvador. Então é o plano de redenção de Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus, e hoje sendo consumada pela manifestação do Espírito Santo. Tanto as revelações gerais como especiais são necessárias, pois Deus se revelou em sua palavra e no mundo. A verdade é encontrada tanto na Bíblia quanto na ciência, mas temos que distinguir a interpretação bíblica e a do leitor. As revelações de Deus na palavra e no mundo nunca se contradizem, pois a Bíblia é inerrante. O que nós vemos é a má interpretação, ou um homem interpretando de sua maneira, mas a Bíblia, a sua revelação é plena e perfeita em todos os tempos, porque a vontade de Deus é que, quando Ele enviou seu Filho, e o seu Filho cumpriu o propósito, Ele derramou do Espírito Santo, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, trazendo assim aos filhos, aqueles que creem, toda a revelação perfeita da vontade de Deus. Os filhos de Deus não são enganados, se estão embasados na palavra de Deus, na palavra revelada por Deus, inspirada por Deus, revelada por Deus, e só pode ser interpretada o homem espiritual. Definição de Deus na teologia. Então, nesse ponto agora, como a teologia define Deus? Deus é o Ser Supremo, Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade e amor, único, perfeito, criador e sustentador do universo, pessoal e subsiste em 3 pessoas ou distinções: Pai, Filho e Espírito Santo. A definição bíblica de Deus. Deus é testemunha entre os homens, zeloso, misericordioso, único, grande e poderoso, perfeito, verdadeiro, justo e reto, Salvador, excelso em poder, misterioso e eterno, justo juiz, bem presente, santo, a verdade real e eterna, Espírito, fiel, poderoso, único, amor, é verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Vamos lá. Esse texto maravilhoso. Tremendo demais. Irmãos, só de falar essas definições da teologia, a definição bíblica de Deus, nós nos enchemos de alegria dessa verdade que liberta. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele fechando aqui, João, ele vai dizer aqui no versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ídolos criados por homens que não reconhecem a revelação geral de Deus, nem a especial de Deus, mas o Deus vivo e verdadeiro, o Espírito Santo é que revela, aqueles que creem. Evidências de Deus. Os argumentos de sua existência. Primeiro,
impulsionador primário. Se tudo é energia, só Deus criou a força para iniciar esta energia geradora de toda a vida, né? Cosmológico. Existe um universo em vez de não haver nenhum, que deve ter sido causado por algo, além de si mesmo, e que precisa continuar existindo. Assim, se teve princípio, teve causa, e assim só Deus criou esta primeira matéria. Possibilidades. Todas as partes do universo dependentes entre si, e assim depende da existência de um ser independente, Deus. Axiológico, o grego archos, que fala do valor. Deus entende a vida complexa de todos nós, como a complexidade psicocerebral. Teológico, grego telos, finalidade, propósito. O universo é um grande projeto complexo, tendo complexidade, muito cheio de elementos e especificidade, características nítidas e constantes. Ontológico, grego ontos, realidade, ser perfeito. Deus é um ser absolutamente perfeito, como a existência é uma perfeição, Deus existe. Eficácia da razão. Razão admite Deus. É irracional pensar que tudo foi feito ao acaso, se na vida tudo há propósito. Moral. Moral vem dele. Romanos 2, versículo 12, 15. Leis morais implicam um legislador moral. Como há uma lei moral objetiva, há um legislador moral que é Deus. Religiosa. Seres humanos precisam de Deus. Os que os seres humanos precisam existe. Logo, Deus realmente existe. Autoridade. Existência de líderes. Se há a presença de líderes e de liderados, isso reflete que há um líder maior, Deus. Experiência. Cura, milagre, curas e milagres em todo o mundo evidenciam a operação de Deus. Deus é que realiza milagres. Consenso gentil. Opinião popular. Se numa comunidade pessoas de diferentes padrões atestam a evidência. Felicidade cristã. Senso de confiança. Testemunho de pessoas transformadas. Evidencia o Deus em suas vidas. Argumento da alegria. Todo desejo tem um objetivo real de satisfação. Os seres humanos têm um desejo inato e natural pela imortalidade. Assim, há uma vida imortal após a morte e, consequentemente, a presença de Deus, juiz. Então, nós aqui vemos todos esses pontos da doutrina de Deus e no próximo vídeo nós vamos concluir, complementar o restante dessa matéria. Eu espero aí que você estude bastante e compreenda. Como eu falei aqui, vou repetir, pode tirar suas dúvidas aí, fazendo os comentários aqui no YouTube e também lá na plataforma de estudo, dando sempre o feedback de como estão as aulas, se está rápido, se está dando para entender, se não está, Eu preciso desses feedbacks aí. Então, clica aí se gostou ou não gostou, e deixa os comentários aí para a glória de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo para concluirmos essa matéria maravilhosa. Um abraço.